Pessoal, bem-vindos ao nosso abrigo no temporal. Hoje eu quero meditar nas palavras do Salmo 56. Diz assim: ao mestre do canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras e seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a destruição, a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disto, porque Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, livraste-me da queda e livraste os meus pés para que eu ande na tua presença, na luz da tua vida. Este é um salmo que tem uma estrutura que é mais peculiar e ela é mais comum à maneira como nós costumamos ler um texto e esperar, a sua conclusão, que ela apareça no final. É exatamente o que acontece assim. Davi, ele começa, ele abre esse texto na sua abertura com este clamor a Deus, pedindo por livramento, abrindo seu coração diante do sofrimento que estava sendo trazido a ele pela perseguição dos seus inimigos. Então ele segue com este lamento na parte central do texto até o desfecho com esta oração de ação de graças e grande júbilo de confiança pela resposta pronta de Deus, pelo coração grato que ele tem, confiadamente de que o Senhor respondeu, de que o Senhor responderia à sua súplica. Este clamor que Davi começa fazendo acontece porque os seus inimigos o estão oprimindo, ao ponto do salmista dizer aqui que ele quase não sente alívio nenhum de tanta opressão dos seus inimigos. E observe que um fato que faz com que esta opressão se intensifique é esta ênfase que o salmista dá nas palavras amargas, nas palavras malditas proferidas pelos seus inimigos. Mas o salmista, a partir do versículo 3, ele começa a dizer que mesmo temendo, como está escrito aí, em me vindo o temor, mesmo diante do temor, ele deposita a sua confiança em Deus. Ele está confiadamente descansado na palavra da promessa que Deus lhe deu. Isso é muito importante para que você compreenda que mesmo, como acontece aqui com o salmista, mesmo que as suas palavras tenham sido distorcidas pelos seus inimigos, e aqui podemos presumir que ele está sendo perseguido, como lemos no título, por Saul e os seus apoiadores, é bem possível que estes inimigos estivessem buscando prejudicar, tirar a vida do salmista. Davi então sabe, Davi então reconhece a sua fragilidade e ele reconhece que a justiça de Deus ela acontece no seu tempo, não no nosso tempo.
Deus não precisa de um registro escrito, já dissemos isso aqui algumas vezes. Nós não oramos para informar a Deus. Deus não precisa deste registro escrito para se lembrar do seu povo e das suas necessidades, porque Ele está sempre ao nosso lado. Este salmo, então, nos ensina que ter medo não é um sinal de falta de fé. Não é a falta de fé. Normalmente, nós somos muito lentos para aprender a confiar em Deus. E geralmente isso acontece porque nós confundimos a fé com uma ideia equivocada, com uma ideia de que Deus ele tem obrigação de dar um jeitinho por nós. A Bíblia diz, e este salmo confirma, que toda a Escritura anuncia sobre a nossa confiança, a nossa fidelidade à palavra de Deus. A fé vem quando você ouve essas palavras, quando você mergulha nas Escrituras e extrai delas os fundamentos que sustentam os teus passos, que sustentam as tuas decisões e todas as atitudes que procedem do teu coração. Não se trata, então, a fé não é apenas um modo de acreditar, como se fosse apenas uma confissão positiva, uma afirmação contínua de que as coisas darão certo. Não. A fé envolve uma confiança, uma certeza e uma fidelidade à palavra de Deus. A fé, então, ela acontece quando o seu coração se apega com toda a força, como diz o texto de Deuteronômio, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quando você se apega às Escrituras dessa maneira, você, então, tem o fundamento da sua fé. E não importa, então, o que as pessoas dizem. Veja que o salmista faz essa pergunta duas vezes. O que me podem fazer os mortais, os homens? Jesus ensinou algo sobre isso. Jesus, certa vez, respondeu esta pergunta quando foi questionado. O que os homens podem fazer? Nós devemos temer os homens? Jesus, então, ensina que nós não precisamos temer aqueles que podem nos matar, que podem ferir o nosso corpo mortal. E ele está dizendo isso porque a nossa confiança está no fato de que Cristo, Ele mesmo, Jesus Cristo, apagou toda a cédula que estava registrada contra nós, dizendo da nossa condenação. Tudo que pesava sobre nós, todo o peso, toda a culpa que pesava sobre nós, todo o pecado que nos afastava de Deus, foi apagado na cruz do Calvário. Esta é a segurança que nós temos. Foi assim que Davi orou. Davi olha para o Senhor com essa confiança, mesmo clamando, mesmo apresentando aqui o seu lamento, Davi ora com esta certeza que não importa o que as pessoas digam injustamente, não importam que enfermidades letais nos aflijam, o que importa é aonde a nossa alma está repousada, aonde o seu coração descansa. E eu quero te dizer que o nosso coração só pode descansar em Deus. Então é assim que eu quero orar, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, como os discípulos oraram. Senhor, ajuda-nos a crer, que a Tua palavra oriente as nossas decisões, as nossas pulsões, oriente, Senhor, os nossos desejos, que nós possamos reconhecer o mal e reconhecer no mundo caído que as estruturas se afastaram de Ti, por isso os homens são injustos, por isso nós sentimos temor, mas não tememos a morte, porque Cristo venceu a morte. E nele nós estamos firmados, porque a Tua palavra nos garante isso. Então, Senhor, ajuda-nos a confiar, como o salmista neste salmo confia, e celebrar com júbilo de gratidão pelos Teus grandes livramentos. Ajuda-nos a crer, Senhor. Te pedimos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te renove com a sua palavra santa.